Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde para você que sempre acompanha a programação da 87 FM. Estamos chegando com mais um programa Fagulhas de Luz que você acompanha aqui na 87 FM e também nas redes sociais do Sidney Fernandes, escritor espírita, que está aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde, Sidney. Tudo bem? Como vão as coisas? Muito bem, boa tarde a todos. E a semana passada nós falamos sobre mediunidade. E o Sidney poderia falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é mediunidade para a gente entrar já na questão do dia de hoje, Sidney? É uma faculdade inata de determinadas pessoas que pode servir de ponte entre nós, homens vivos, homens encarnados, e o plano imaterial, pessoas que já passaram para o outro lado da vida, Theo. Essa ponte, Sidney, essa mediunidade, o que acontece quando ela é mal utilizada? Muitas coisas. A primeira é o afastamento dos nossos protetores espirituais, que jamais compactuam com atitudes dignas. Ficam apenas espíritos inferiores que se afinizam com o nosso pensamento, infelizmente voltado para o mal. Uma outra possibilidade é de que o nosso mentor espiritual, nosso protetor, pode suspender a nossa mediunidade, proteção a nós, ou mesmo para que se evitem maiores problemas, ou até para que sirva de reflexão para aqueles que estão, infelizmente, utilizando-se mal da sua faculdade. A mediunidade é uma coisa que nos foi outorgada por Deus, para que nós possamos aprender com os espíritos que já morreram e que eles possam receber de nós orientações, amparo, consolo. Não quer dizer, Theo, que morreu você fica esperto, que você fica inteligente, que você muda completamente o seu cabedal de conhecimentos. Não, há pessoas mortas que sabem muito menos do que nós. Não é porque morreu vira santo ou vira sábio. Nós vamos para a espiritualidade com o cabedal intelectual, com a cultura, com as aquisições que fizemos durante a vida. E, além disso, levamos para lá o que fizemos de bom e o que fizemos de mal aqui na Terra. Isso, Theo, essa conduta vai refletir-se em futuras vidas ou mesmo na nossa vida espiritual. A mediunidade, quando bem utilizada, é uma benção. Ela, sim, pode ser utilizada para o bem como para o mal. E com isso, como já falei num programa anterior, ela independe da moral, da religião, do desenvolvimento intelectual, se o indivíduo é rico, pobre, se ele é famoso ou não, se ele é espírita, católico, evangélico, messiânico, ele pode ter mediunidade. Agora, é uma faculdade, ninguém é obrigado a exercê-la, mas é importante que, se for usar, que use sempre para o bem, Theo. O e-mail para que você possa mandar as suas perguntas, suas sugestões ou apenas a sua participação para o nosso programa é fagulhasdeluz@gmail.com. Essa semana ainda estamos falando desse assunto tão amplo dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade, que é a mediunidade. Sidney, porque na maioria das vezes, quando a pessoa chega no centro espírita com algum problema, o dirigente logo vai dizendo que ele tem que desenvolver a mediunidade? Antigamente acontecia muito disso, hoje menos, porque os dirigentes das casas espíritas, ou mesmo de um terreiro de umbanda ou de candomblé, eles estão mais instruídos, eles conhecem mais. É uma outra geração que está aí dirigindo as casas espíritas, religiosas. Nós encontramos em várias áreas uma evolução muito grande. Eu, por exemplo, tenho muita amizade com vários irmãos católicos que desenvolvem um trabalho extraordinário. Tenho grande amizade, você também, com o nosso querido Bispo Ricci, que está agora lá no Rio de Janeiro. Tenho vários amigos evangélicos, tenho um grande amigo que trabalha em Sumaré, você conhece também, o nosso querido pastor Tércio. E temos no meio espírita
no meio umbandista, pessoas que estão bem instruídas, bem orientadas. Mas, infelizmente, isso é coisa mais de antigamente, ou assim de pessoas ainda não muito bem orientadas no campo doutrinário espírita, que costuma fazer um diagnóstico falso. A pessoa aparece com um problema de saúde, aparece com uma perturbação espiritual, um processo de obsessão, um distúrbio psicológico, emocional. E era muito comum falar-se, olha, o seu problema é mediunidade, como se a mediunidade provocasse doenças. O contrário, às vezes, acontece. A pessoa que está muito doente, ela fica com a sensibilidade um pouco exacerbada. E nós temos, infelizmente, em alguns manicômios, hoje não existem mais manicômios, mas essas casas de saúde, pessoas com uma perturbação mental que são aproveitadas pelos espíritos para se manifestarem. Mas mediunidade não corresponde propriamente à doença, a problemas. É apenas uma sensibilidade maior. Por isso, quando uma pessoa chega num centro para obter ajuda, ela tem que ter ajuda, receber passes. Se for o caso dela tem que ser desenvolvido, tem que ser estudado e através de reuniões próprias de desobsessão, se houver um caso de perturbação, e não necessariamente com a presença do obsidiado. Lá na frente, quando tudo estiver sentado, arrumadinho, aí sim, se a pessoa ainda estiver manifestando alguma sensibilidade, é o caso de encaminhá-la para o estudo, conhecer bem o fenômeno e depois desenvolvermos testes para aferir o grau da sua sensibilidade. Então, não podemos confundir perturbação espiritual, perturbação emocional, psicológica ou mesmo física com mediunidade. Mediunidade é uma coisa boa que tem que ser bem utilizada, Theo. E, Sidney, a mediunidade, ela tem algum tipo de seleção? Ela seleciona se a pessoa tem algum problema físico, psicológico, espiritual? Independentemente disso, a pessoa pode ser um médium? A pessoa, enquanto está com um problema físico, psicológico, emocional ou mesmo espiritual, é de bom tom que ela se trate tanto com a medicina terrestre quanto com a medicina complementar vinda dos espíritos. Há um certo preconceito em relação a pessoas que têm problemas ou mesmo que têm uma orientação diferente, orientação sexual diferente da nossa. Ora, Theo, todos nós somos médiuns em sentido genérico e alguns de nós podemos ser médiuns ostensivos, mas não é conveniente que se trate desse assunto enquanto a pessoa está passando por problemas. Nós vemos casos em médiuns assim já desenvolvidos. O termo desenvolvimento não significa sair do zero para o ômega, mas sim médiuns já disciplinados, já orientados, que de repente têm a sua mediunidade suspensa por causa de problemas físicos. É uma proteção do protetor espiritual, do mentor espiritual que acompanha o indivíduo que está, naquele momento, trabalhando como médium, mas o exercício da mediunidade poderia agravar os seus problemas físicos, poderia colocá-lo com maior vulnerabilidade em relação a perturbações espirituais, ou mesmo poderia agravar um eventual desequilíbrio emocional. Mas tirando esse momento, Theo, qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer classe social, se começar a manifestar alguma sensibilidade, é o caso de ministrar a ela noções básicas do funcionamento da mediunidade. No Centro Espírita Moricaridade de Bauru, nós temos um curso introdutório, depois um curso preliminar, básico, e depois lá na frente com testes para se saber se o indivíduo tem ou não sensibilidade mediúnica, mas parte-se do princípio de que as pessoas precisam estar bem de saúde, estar bem psicologicamente, estar bem espiritualmente. É bem verdade, Theo,
que quando as pessoas entram para fazer esses cursos, eu não sei lhe explicar exatamente o porquê, esses sintomas desagradáveis geralmente desaparecem. Não sei se é pela companhia, pela presença no centro, mas acho que isso também pode acontecer quando uma pessoa leva a sério um culto evangélico, quando ele se torna um bom católico, também recebe os eflúvios naturais daquela casa ligada ao bem. Mas a grande verdade é que quando a pessoa entra para esse curso, que lá na frente vai lhe propiciar uma aproximação a uma reunião mediúnica, geralmente ela melhora. Agora, se ela é média ou não, lá na frente nós vamos saber. Sidney, essa pergunta ela é um tanto quanto complexa, eu espero que você consiga nos respondê-la dentro do tempo e você vai ter que fazer um introito aí para dizer para os nossos amigos. Fenômenos de efeitos físicos ou inteligentes podem ocorrer espontaneamente sem a presença de um médium? Gostaria que você falasse rapidamente sobre os fenômenos aí, Sidney. Bem, você disse, Theo, para falar rapidamente sobre esse assunto não é fácil. Você já conhece muito bem esse assunto, de tanto a gente falar sobre ele? Nunca, Theo, não podemos nem contar com uma manifestação de efeito físico, nem uma manifestação inteligente. A de efeito físico, você sabe, são ruídos, são movimentação de objetos, são as ditas casas mal assombradas, e os defeitos inteligentes através de psicofonia, isto é, da fala, o indivíduo transmitindo ou diretamente ou através da intuição a fala de um ser desencarnado, ou a audição, a audiência, que é também um tipo de mediunidade, ou mesmo a da escrita através da psicografia. Jamais, Theo, pode ocorrer uma manifestação sem a presença do médium. Ah, mas eu vi lá que o indivíduo, de repente, colocou fogo no colchão lá e não tinha nenhum médium na casa. Ah, ele, se não tinha na casa, ele foi buscar em outro lugar os fluidos necessários para combinar com os seus fluidos e com o fluido cósmico universal, produzir o fenômeno. É como se fosse a palha e a faísca. Um tem o combustível, o outro tem o fogo que vai permitir a manifestação do efeito físico ou do efeito inteligente. Como ocorre o fenômeno, Theo? As pessoas pensam, sai o espírito do encarnado, do médium, e entra o espírito do morto, do desencarnado. Não é assim que acontece. Ocorre ligeiro ou grande afastamento do espírito do médium, e aí o perispírito dele, o corpo astral do médium, conversa com o corpo astral do desencarnado, do morto. E ele diz para o perispírito do médium o que ele quer dizer. E o perispírito do médium manda a ordem para o seu cérebro. Isso é feito de uma maneira tão automática, com uma rapidez tão extraordinária, que não dá para a gente assim acompanhar o fenômeno a olhos vistos. Mas a mecânica é mais ou menos essa. Quem quiser mais detalhes, leia o Livro dos Médiuns, lá no capítulo que fala do laboratório visível, ou mesmo no outro capítulo que fala da influência moral do médium, ou mesmo aquela obra extraordinária de Richard Simonetti, Mediunidade, tudo o que você precisa saber, Theo. Sidney, ainda falando sobre mediunidade, esse assunto que a gente já falou aqui, e a gente não cansa de falar, porque é um assunto tão amplo e traz muitas verdades a muitas situações que já foram vividas e hoje em dia, com um pouco mais de conhecimento, o sofrimento é um pouco menor, tanto para quem é médium e não sabe, quanto para aquelas pessoas que vão enfrentar essa situação em outras pessoas. Qualquer espírito pode se comunicar por qualquer médium, Sidney? Não convém. Geralmente ocorre uma aproximação entre espírito comunicante e médium, para que haja um entrosamento fluídico entre ambos. E você pode notar, se acompanhar uma reunião mediúnica, que determinados espíritos têm sempre uma preferência por determinado médium. Não é impossível que ele se comunique por outro, porque às vezes o mentor espiritual precisa dar a mensagem e naquele dia
aquele determinado médium está indisposto, com algum problema de saúde, ou mesmo algum problema particular, mas é de todo conveniente aceitar que espírito, ou vamos dizer mais propriamente, o perispírito do médium, entrose-se com o perispírito do morto. Por que nós falamos em corpo, perispírito e espírito? Porque o homem é composto dessa situação tríplice, Theo. O espírito é uma espécie de chama, de luz, que nós não sabemos ainda, não temos condição de definir como que o espírito é. Ele precisa de uma vestimenta, que é uma vestimenta mais sutil, não deixa de ser material, mas mais sutil do que o nosso corpo físico. E, finalmente, o nosso corpo físico. É como se fosse assim um balão. Nós temos aquela cestinha, que é a parte material, temos os laços que prendem a cestinha ao invólucro, que seria, vamos dizer assim, o perispírito, a bexiga, ou seja qual for, que segura o gás, e o gás seria o espírito, uma coisa mais etérea. Então, nessa comparação mal feita minha, que nós explicamos o que é espírito, perispírito, a palavra vem de perisperma, que é aquele invólucro em volta da fruta, e foi daí mesmo que Allan Kardec tirou a terminologia, e finalmente o corpo material. Por isso, tudo isso para dizer, Theo, que um espírito precisa fazer com que o seu invólucro semimaterial entrose-se com o invólucro semimaterial do médium. Eles se encaixam, eles se afinizam, e quanto mais ocorrem comunicações, como acontecia com o Chico já estava absolutamente habituado a receber Emmanuel, ele era carne e unha com Emmanuel. Agora, mesmo o Chico, com aquela mediunidade extraordinária, você sabe muito bem que ele não recebeu todos os espíritos que vieram ali. Alguém vai dizer, mas nem todos tinham condições para se comunicar. Mas eu arriscaria dizer que, mesmo com a grande mediunidade do Chico, houve espíritos que não tiveram assim um entrosamento fácil com ele. Então, resumindo, Theo, é sempre bom, é sempre útil, necessário que ocorra esse entrosamento entre o espírito e o determinado médium. O e-mail para você participar do nosso programa é fagulhasdeluz@gmail.com. Tenham todos um ótimo final de semana e uma boa tarde para você também, Sidney. Boa tarde para todos. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.